Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Feng Shui. Acredito que vocês já devem ter ouvido em algum momento falar sobre isso. Ele é uma sabedoria chinesa, uma prática que alia a ciência, a arte e a filosofia taoísta para harmonizar os ambientes. Aí, para explicar um pouquinho mais para nós o que é Feng Shui, eu trouxe a queridíssima Marisete Estrela, que ela vai apresentar para a gente um pouquinho sobre o trabalho dela com Feng Shui e com o paisagismo sagrado, além de outras técnicas também que ela usa para estar fazendo assessoria e harmonizando os ambientes. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Hoje, conforme eu falei para vocês, eu vou estar conversando aqui com a Marisete. Eu conheci ela através do YouTube, assistindo uma live, e quando eu estava precisando aqui eu queria fazer uma assessoria de Feng Shui, encontrei a Marisete, e aí a gente fez uma assessoria online, que foi muito boa, muito produtiva, e eu fiquei pensando, nossa, como que a gente poderia, algumas coisas aqui em casa, né, eu não consegui ajustar, porque tinha uns obstáculos que eram estruturais, eu não poderia mudar. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente disso. E aí eu fiquei pensando que como que o Feng Shui ele tem que entrar no início do projeto, assim como a gente faz os complementares, como os elétricos, os hidráulicos e o estrutural. Então, assim, seria muito importante que a gente conseguisse agregar esse projeto já no início, antes de ir para a obra. Então, Marisete, se apresenta aí para o pessoal, conta um pouquinho da sua história, do seu trabalho. Olá, meu nome é Marisete Estrela. Eu comecei a estudar o paisagismo, eu fiz uma mudança de carreira, eu trabalhava na área de turismo e tive uma depressão muito forte e comecei a cuidar do jardim e me curei da depressão e aproveitei esse meu intuição ou esse jeito de cuidar das plantas e comecei a estudar paisagismo. Depois conheci o Feng Shui, mas ainda não, só o Feng Shui também não foi suficiente. Eu fui me aprofundando, fazendo terapia floral, estudando para saber a simbologia das plantas, radiestesia, permacultura, jardinagem orgânica, agricultura orgânica, e aí fui estudando e continuo estudando até hoje. Não parei. A gente não para, né, Marisete? Não para. E aí eu faço um jardim terapêutico, né? Porque eu cuido da parte integral, né? Eu vejo a área as partes de Feng Shui, a terapia floral ambiental, dos pets, das pessoas que convivem com as plantas, das pessoas que convivem entre si. Faço uma analogia com a simbologia de todas as plantas para colocar no projeto e vejo todo o processo de forma integral. Mas é muito bacana isso, né, Marisete? Eu falo que realmente aqui em casa funcionou muito, apesar que tinha alguns obstáculos que eu acabei não conseguindo tirar, como eu falei, são estruturais, né? Mas eu achei que foi muito útil e assim, um pouco de conhecimento que eu peguei com você, eu coloco no meu projeto. Isso não quer dizer que eu faço Feng Shui, nem pretendo isso, né? Eu prefiro que o meu cliente, quando ele quiser, eu tenho uma parceira como você, né, para estar passando os projetos. Mas assim, posição de cama e sofá, que é uma coisa que aqui em casa eu tive que mudar, né? E que realmente quando eu vou fazer o projeto de interiores, eu já penso, não, olha, tem que mudar isso daqui, né? Mas é muito interessante. Ô Marisete, então, quando a gente foi fazer o trabalho aqui, eu observei que algumas coisas que me deixaram um pouco intrigadas, né? Por exemplo,
na porta de entrada, a gente não poderia ter uma barreira, que aqui tem, né, uma parede que ela impede, né, tá bem na frente da porta de entrada. E também uma outra questão, que as portas dos quartos, que são portas do balcão de giro, né, elas abrem de giro, né, não são de correr, também você tinha colocado uma observação que esse tipo de porta tira a energia do teto. Você poderia dar só uma pincelada para o pessoal, explicar um pouco, porque esse é o mais comum, entendeu? A gente vê esse tipo de situação dentro do projeto, né? Então, quando você... a primeira entrada de energia no espaço é a porta, né? A porta de entrada. Então, ela tem que abrir 90 graus, né? No mínimo, tem que abrir totalmente. E aí, alguns locais colocam uma parede logo em frente. O que significa isso? Você já vê um obstáculo logo na frente. Então, tudo que você vai começar, você já pensa num obstáculo, ou surge obstáculos na tua vida. Então, tem que abrir e você visualizar a sala. E aí é que vem a segunda parte, os sofás, às vezes estão de costas. Então, você fica de costas para o que acontece para você. Você pode ser traído, saber as coisas por último. Há várias situações que acontecem quando o sofá está de costas. Então, você tem que se abrir para o social, né? A sala representa o social. E aí depois a gente vai indo para outros corredores, as portas, porque as portas simbolizam a comunicação. Então, numa empresa, por exemplo, é a comunicação entre as pessoas. Na casa, a comunicação entre a família, né? Então, a primeira porta, a porta de entrada, é como a gente fazendo uma analogia no nosso rosto, é a nossa boca, né? Aí os nossos olhos são as janelas. E aí a gente vai fazendo essas analogias. Nossa, muito bacana, né? Ô Marisete, então assim, para quem nunca... Na verdade, a gente já... Eu creio que todo mundo já tem ouvido falar no Feng Shui. Talvez o paisagismo sagrado não, mas a gente vai falar dele agora. Mas assim, para um profissional de arquitetura ou para uma pessoa que está pensando em construir, né? Vamos falar que a pessoa vai fazer o projeto do zero. Eu, por exemplo, vou estar lá desenvolvendo o projeto, em qual momento que a gente te chama, né? Porque eu já ouvi falar também alguma coisa da escolha do terreno, que também é importante a gente estar dando uma olhada também, não é? Alguma coisa assim? Muito importante. Tanto não só escolher o terreno, mas o local em volta. Tem árvores sadias, tem passarinhos, tem cemitério, tem delegacia, tudo isso interfere na energia da casa. Então, você tem que observar se não tem hospitais, se não tem igreja, e aí a gente vai observando o entorno também, não só o terreno, porque o terreno pode ser aclive, declive, ser irregular, não ser totalmente um retângulo, um quadrado, e aí isso que vão começar a gerar as questões do Feng Shui. Que legal. Então, bom, pessoal, vamos contratar o arquiteto e a assessoria de Feng Shui junto, né? Ô Marisete, eu achei muito legal, porque eu também faço paisagismo. Porém, quando eu entro com paisagismo, eu me preocupo com a estética, a volumetria, né? Que se a planta vai bem na sombra, no sol, esse tipo de coisa. Mas eu vi que o seu trabalho é muito mais profundo, né? Porque você fala do paisagismo sagrado, né? A planta curando as pessoas, o local. Eu achei muito bonito isso. Você poderia explicar para a gente um pouquinho disso? Quando eu estudei o paisagismo, a gente aprende as técnicas, né? Como plantar, a parte química, mas quando a gente estuda o Feng Shui, a gente vê as formas, as cores, as conexões que tem em cada ambiente, em cada setor. E aí, depois, quando eu fui estudar a terapia floral, eu fui para colocar sentido e explicar cada planta, cada flor, a geometria sagrada. Então, essa energia que envolve o ambiente. E
E aí a gente tem também outros estudos, né, que embasam isso, que são outras pesquisas também, que do Masaru Emoto, por exemplo, que você coloca palavras numa garrafinha e você percebe como que vão formando aqueles cristais, né? Uhum. E aí a biofilia também, a gente lança a mão da biofilia, dos estudos, dos científicos, da parte científica, da neuroarquitetura, e aí a gente vai embasando isso no projeto. Conforme, nenhum projeto é igual ao outro, tudo porque vai demandar os estudos do arquiteto, o que ele quer para aquele projeto, e aí a gente vai contornando e aparando as arestas, né? E aí vai colocando aquelas situações que não vão favorecer aquela família, aquela pessoa que vai viver naquele espaço. Então, eu vou conduzindo, né? Eu deixo o arquiteto, o designer trabalhar e ele vai me mostrando e eu vou, olha, isso você poderia fazer de outra forma, você pode... aí eu posso dar algumas sugestões, mas eles normalmente criam e transformam isso de forma maravilhosa. Não, é muito bacana, mas eu acho que essa parceria ela é importante, porque assim, o estudo, né, como a gente falou, a gente está sempre estudando, ele demanda, né, uma certa dedicação. Então, assim, não dá para o profissional ficar especialista em tudo, né? A gente se especializa, por exemplo, assim, eu não penso em me especializar em Feng Shui, um exemplo. Porque demanda um tempo de estudo, uma dedicação ao trabalho, né? Então, assim, eu prefiro como a gente fez nessa assessoria, né? Espero que tenha outros, né? Porque eu gostei muito do seu trabalho. Aí nós entramos também com os tem um detalhe aqui, eu também, para eu formar uma equipe, eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira, eu não sou bióloga, então isso. Eu preciso ter pessoas que vão ajudar a agregar nessa equipe. Sim, é legal. Marisete, os florais também achei muito bacana o uso do floral, né? Que nós entramos aqui com floral no ambiente e o floral nos pets, né? Eu achei muito bacana. E você sabe que eu acabei jogando alguns na água e borrifando nas plantas. Eu achei assim que fez muito sentido. Você pode falar um pouquinho dessa parte da terapia com os florais? Então, existem eu fiz algumas especializações para tratar só de pets, né? Só de plantas. Então, aí eu como paisagista, eu percebo, e como radiestesista também, eu percebo algumas situações ou emoções das plantas e dos pets. E com base nisso, eu vou fazer uma fórmula para estar cuidando. Se eu percebo que aquela relação ao pet ou ao ambiente, ou no caso de uma assessoria de um veterinário para saber qual é a questão envolvida com o pet. E aí, por exemplo, eu tive uma questão com a minha cachorrinha, uma pincher. O veterinário falou que era uma questão hereditária. Então, eu fui tratar com florais que tratavam essa parte hereditária. E aí, eu comecei a fazer a fórmula e em uma semana não precisou mais operar e ela mesma resolveu as questões que estavam incomodando, né? Aí tem ajuda de seres dos florais, né? Sim, claro. E os cachorros, as crianças, não têm resistência. Agora, as pessoas têm resistência, aí pode demorar um pouquinho mais. Então, pode demorar 3 meses, 6 meses, depende da questão. Sim, a gente tem os adultos, eles estão cristalizados já, né? Tem umas cristalizações que às vezes impedem. A minha psicóloga falava que era as cascas de cebola, né? A gente vai, por isso não vai de uma vez naquela ferida, a gente vai descascando aos poucos. Nossa, é verdade. Marisete, bacana, você estava me falando que você está com um projeto agora gigante em 15 mil metros quadrados. Mas já tem uns 8 anos já que eu estou fazendo esse projeto, que quando eu iniciei não tinha passarinhos, não tinha
o solo era muito vermelho, muito degradado, não tinha um viço, né, nas plantas. E ele faz divisa com o cemitério. Então, a gente tem que trabalhar toda a questão do Feng Shui, toda a questão de recuperação do solo, e agora começou a aparecer beija-flor, passarinho. Então, foram 8 anos de trabalho. É interessante, você falou de aparecer passarinhos em beija-flor. Você sabe que aqui em casa também voltou a aparecer? Porque aí a Beija-flor energia, eles muda, sentem né? a energia, né? E eu trabalhei também num espaço em Ibiúna, que eu fiz essa recuperação, aí os bichinhos também começaram... Tinha bichinhos que brigavam, sabia? Brigavam no espaço. Agora não, vivem em harmonia. Ah, que legal. Ah, é assim, é bem interessante mesmo, né? E esse espaço é um espaço comercial ou é um espaço... Esse de 15 mil é uma fábrica, de 15 mil metros é uma fábrica de aço. E o de Ibiúna é uma residência. Não, interessante, né? Porque a gente tem que... Isso daí faz parte... O ser humano, né? Quando ele está no trabalho, ele leva, né? Todo esse emocional, tudo isso para lá, né? A empresa e a casa, ela é um ser vivo, né? E a gente tem que olhar por essa forma também, né? E na empresa a gente fez espaços de descompressão para os funcionários. Aí agora eu estou retomando isso, aumentando esses espaços de descompressão, porque os funcionários elogiam o cuidado com o jardim, elogiam. Tem tartaruga, tem gatinho que visita lá, que vive solto, tem cachorro. Então, é um espaço realmente que os donos se preocupam com a saúde física, mental dos funcionários e emocional. Nossa, muito bacana isso, né? Maricete, e o uso da água, por exemplo, espelhos de água, lagos ornamentais, fontes, eu já ouvi dizer que é bem bacana também, né, a gente entrar com esses elementos. Sim, sim. E com relação ao Feng Shui, a gente tem que saber aonde colocar essa água, né? Mas no paisagismo terapêutico de hospitais, de clínicas, Estados Unidos, Europa, tem muitos assuntos assim nesse sentido, hospitais principalmente, que diminui a quantidade de remédios que são ofertados para os pacientes, né? Porque ele visualizando uma parede, visualizando um espaço verde, a parte emocional influi bastante na medicação. Então, os médicos perceberam que diminui a quantidade de remédios que devem ser para dor, por exemplo. Sim, nossa, fantástico, né? Nossa, tem tema aqui para a gente ficar 3 dias debatendo, né? E nos hospitais é muito importante o convívio dos funcionários com as famílias, entre funcionários, de médicos. Então, ter um espaço verde para um momento de descompressão é muito importante. E a parte de não colocar químicos agrotóxicos nesses espaços é muito importante, porque as pessoas com cadeira de rodas têm que ter os canteiros que eles vão mexer, manusear numa altura que eles possam manusear e não ter nenhum produto químico. Sim, claro, né? É bem bacana. Maricete, agora a gente falou de projeto do zero, né? Como a gente ali. E eu sei que quando o imóvel já está construído, né? E quando é apartamento, também tem umas particularidades, né? Como que entraria, eu não sei se é a palavra correta, tipo assim, para fazer as correções, né? Daquele projeto, porque assim, numa casa, nós temos aqui os vizinhos, né? Que eu não sei se existe uma correlação, mas nós temos, às vezes, o vizinho dos lados, né? Frente e costas, né? Agora, prédio tem muita energia circulando ali, né? Tem. Então, assim, como assim, por exemplo, se eu te der eu chamo assim, eu tô com. Vamos falar duas situações. Se eu tenho uma situação de uma casa e uma situação de um apartamento. Vamos tentar. Tem como a gente esboçar um pouquinho o pessoal, porque eles já vão se. Quem tem casa já vai ver, já vai pensar alguma coisa. Quem tem apartamento também já vai pensar.
Tem as questões de geobiologia, né, que são do solo também, que a gente tem que verificar, da parte de energia elétrica, ou subestações, tudo isso é um cuidado que tem que ser levado em conta, né, os eletrodomésticos que existem, a parte de TV, telefone, Wi-Fi, tudo isso pode ser medido, né? E isso aí faz parte da geobiologia, dos estudos de radiestesia, geobiologia, são estudos que podem ser complementados também. E sempre a gente tem que se preocupar no que mais incomoda, o que mais está incomodando as pessoas, né? Então, a gente colocar um foco do que está incomodando naquele momento e tratar aquilo. Esse processo não é assim, você faz e nunca mais faz, porque você evolui, com o tempo Sim. você evolui. Então, você faz uma consultoria, resolve aquelas questões que estão te incomodando, aí depois eu tenho uma cliente que fala, estou pronta para o novo processo, respira e vai. Então, cada vez a gente faz um novo processo e continua. E vão evoluindo, né? Sim, Por exemplo, essa família que é da fábrica, eu cuido da família, da diretoria, de uma das famílias da diretoria, dos filhos, das lojas deles. Então, cada momento eles sentem uma necessidade de dar uma continuidade. Nossa, interessante. E eu estou pensando aqui também, né? Por exemplo, assim, quando a gente tem um imóvel e a gente quer fazer uma ampliação, né? Aumentar um quarto, sei lá, fazer uma ampliação, uma varanda, não sei. Também é bom a gente olhar isso, né? Antes, para escolher um posicionamento correto, né? Sim, né, por exemplo, no escritório dos filhos, eu fiz uma etapa deles, eles fizeram um escritório, eu fiz a parte de todo o estudo de paisagismo sagrado e do Feng Shui, do início do escritório. Um pouco tempo depois, eles compraram mais umas 3 salas, me chamaram novamente para refazer todo o estudo. Então, conforme vai sendo escalonado, é como uma escada, você vai subindo, subindo e vai se preparando e vai ficando mais forte. Sim, é verdade. E também, na questão que você falou, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando de frequência, né? Nossa frequência vai mudando, né? Eu vejo seus aqui pensamentos, porque você vai se dando conta dos padrões que você herdou, dos padrões que você herdou dos professores, da comunidade, dos seus pais, da sua família, dos seus tios. E aí você descarta aquilo que não te serve mais naquele momento, né? Sim, exatamente. E a mudança, né? Por exemplo, assim, outra coisa que eu percebo, né? Quando tem um novo morador, né? Entra um novo morador na casa, seja um pet, seja uma planta, ou seja, no caso, um filho, né? Por exemplo, como eu estou uma criança pequena agora, muda completamente a frequência da casa. Eu tinha, né, 2 cachorros, eles continuam aqui, aí entrou um terceiro, né? Que eu adotei uma cachorra. Já muda completamente a frequência da casa, né? Porque entra um. E aí, agora com o bebê, né? Na verdade, a gente precisaria fazer um novo trabalho, né? Porque realmente muda muito a energia da casa, né? E aí, às vezes, a gente se não percebe, mas é muito bom que quando se, né, mude, não só que a gente está evoluindo, mas quando a gente incorpora um elemento na nossa casa, no nosso apartamento, né, no nosso espaço, que a gente precisa olhar para isso, porque vai mudar a frequência, né? Vai mudar e você tem que ter uma harmonia, né? Você tem que ter um objetivo comum, aí tem que ter a comunicação, né? E por exemplo, numa empresa, a gente tem que trabalhar muito a comunicação. E a comunicação, o que, que é? A gente vai observar as portas, o alinhamento de portas, e aí a gente vai percebendo e conversando com a diretoria, com os funcionários, e aí a gente vai tendo percepção do que a gente deve modificar. Na fábrica, contando, por exemplo, todo o jardim externo, todos os caminhos também,
Os caminhos que estão obstruídos, eu vou trabalhando o paisagismo e limpando aqueles caminhos, os ralos, a organização dos espaços, tudo isso vai ser levado em conta. E aí, quando algum atrito eu percebo, eu começo com mantras do Feng Shui, eu começo a fazer orações com mantras do Feng Shui. Então, é um trabalho bem amplo, né? Bem detalhista também. Sabe que você falou da organização, né? Você está me ouvindo bem, Marisete? Estou ouvindo. Está ouvindo bem. Da organização, esses tempos atrás eu estava pesquisando e eu li uma reportagem falando que quando a gente tem aquele cômodo que a gente arruma e ele nunca está organizado, são os esquecidos da família, que é um cômodo que ficou ali das pessoas esquecidas, né? Tipo assim, vou dar um exemplo, por exemplo, aquela pessoa da família que mudou de país, você perdeu contato, né? Alguém que morreu e você esqueceu, por exemplo, assim, uma criança que morreu logo ao nascer ou morreu durante a gestação, né? Então, assim, aquele cômodo da nossa casa que está sempre desorganizado, eu ouvi falar isso, mas eu não sei se é isso mesmo. O que você me fala sobre isso? Às vezes, algumas coisas a gente pode fazer uma constelação familiar, né? E observar aquela situação, por que está recorrendo, ou na terapia floral, fazer uma fórmula do porquê que está acontecendo aquilo. Então, trabalhar os padrões que estão acontecendo, ou nos fazer enxergar o que eu não estou vendo, né? Então, na constelação familiar e na terapia floral, a gente pode trabalhar dessa forma. E tentar verificar. E também tem a questão, assim, ó, no Feng Shui de origem chinesa, né? Todos os orientais, os chineses, japoneses, eles honram os antepassados. Então, e na constelação familiar, o pai e a mãe, tem alguma origem, tem uma origem na nossa prosperidade, na nossa estrutura familiar. Então, é nisso que a gente vai verificando. E nos mapas astrológicos também, você consegue, na numerologia. Então, são vários recursos que a gente tem para acessar essas informações. Sim, nossa, é muito bacana. E cada dia assim que eu olho, que eu pesquiso, que eu assisto, e agora conversando com você, eu tenho mais certeza de que o trabalho de Feng Shui e todo esse trabalho do sagrado que você está falando, e depois entrando nos outros processos, né, que é muito mais profundo, que é constelação e tudo, que o Feng Shui e o paisagismo sagrado, ele tem que entrar como um projeto complementar junto com o projeto arquitetônico. Não tem como, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, não tem como mais você olhar para a sua casa de uma forma simplista, né? De falar assim, não, aqui é uma retificação, não é, a casa é o nosso reflexo, né? O reflexo de quem nós somos, né? E o jardim é considerado a aura da casa, né? Então, ele é aquele primeiro local que protege, que acolhe a casa. Então, ele é por isso que ele tem que ser saudável, porque ele é aquele primeiro anteparo antes de você entrar na casa. E aí a casa considerando assim, a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa casa, do nosso jardim, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, porque o planeta é também a nossa casa. Sim, exatamente. E nós estamos. Não tem lá fora, né? Não tem lá fora, não tem planeta B. Exatamente. Marisete, foi muito bom esse nosso bate-papo. Você quer fazer alguma consideração final? Quer fazer algum comentário? Os cuidados da parte de cada um é como uma gota do oceano, né? A gente pensa, mas eu sozinha não consigo fazer nada. Mas se você não fizer a sua parte, vai fazer diferença no espaço, né? No todo. Então, uma gota de oceano, ela não se acha insignificante, porque ela faz parte do oceano. Sim, exatamente. Bom, beleza, então, Marisete, muito obrigada por esse bate-papo. Pessoal, se vocês quiserem
que a Marisete volte, conte mais alguma coisa para a gente. Eu gostaria muito de marcar outro bate-papo com a Marisete para a gente falar sobre as plantas e os pets. Ontem eu vi uma reportagem, um post, né, de uma cachorra que comeu uma plantinha suculenta, que ela parece um terço, umas bolinhas. Você já viu essa? Conhece essa, Marisete? Depois você me compartilha, porque eu Eu não vou lembro. compartilhar. A cachorra comeu e morreu, venenosa a planta. Então, assim, a gente sabe que tem muitas plantas que elas têm leites, né? Tem umas toxinas que fazem mal para os pets, para as crianças, né? Que seria muito... Eu sempre estou fazendo alguns posts alertando sobre algumas plantas. Os pais têm que estar junto, não deixar, educar a criança a não mexer em tudo, perguntar antes, ensinar sobre as plantas, né? E os pets acompanhar, os tutores acompanharem para não deixar comer o que às vezes eles não sabem, né? Eles podem cheirar, mas bem, tem que ter um acompanhamento sempre. Bom, pessoal, a gente vai finalizar por aqui. Eu vou deixar na descrição os contatos da Marisete, quem quiser contratar o serviço dela. E dá para fazer online. Eu estou em Araçatuba, a Marisete em São Paulo, e a gente fez um trabalho muito bacana. Então, assim, hoje não existe mais estar no espaço, mesmo espaço, né, Marisete? Online Atende a o gente faz Brasil tudo, né? inteiro, outros países. Tendo uma internet boa, vai, né? Vai. Hoje, por exemplo, faz tempo que eu não usava Skype, eu tive que aprender em 15 minutos. Mas você vê que não é difícil, Foi né? fácil, não? É só a gente. Com medo mesmo a gente vai. Tá certo. Marisete, então, muito obrigada. Espero que a gente volte a se falar em outras oportunidades e fazemos. Quem sabe, né, surge algum projeto aí que a gente consiga, o cliente queira, né, a gente faça um projeto juntos, né? Combinado. Muito obrigada, Marisete. Até a Gratidão. próxima. Gratidão.